estava muito sentindo essa necessidade de dividir com outras pessoas, de dialogar, de falar sobre os meus medos, sobre os meus dilemas, sobre como aquilo estava me atingindo e falar as notícias que eu estava lendo e como aquilo me impactava, né? Então, eu não sabia para onde jogar, como dar vazão a essas coisas. E aí, a opção que eu achei foi newsletter. E tem funcionado bem. Demorou um pouquinho para o pessoal começar a se engajar. Mas agora tem sido ótimo poder dialogar com as pessoas sobre esses assuntos. Porque agora as pessoas sabem que eu quero falar, então elas vêm a mim e falam: e aí, vamos falar disso aqui? E aí, a gente, né, a conversa vai para frente. É muito bom. Uhum. E tem todo um projeto, assim, né, para tornar mais difícil ter esse tipo de conversa. Não sei, eu assisti aquele filme Vice lá, que conta a história do vice do Bush, que a maneira como ele arquitetou a gente parar de falar, por exemplo, aquecimento global e começar a falar mudanças climáticas, porque mudanças climáticas é algo Sim. natural. Aquecimento global remete ao impacto do homem, né? E aí tem tudo isso pra gente... Não fala sobre isso. Exatamente, porque a gente às vezes esquece que existe uma narrativa política em cima de tudo, né? É que as histórias são contadas de forma política. Então, todas as histórias que a gente ouve não são só historinhas, né? Tem alguém formulando coisas por trás. Então, essas mudanças de nome, tem até a própria questão da como é que chama? De calcular a sua pegada de carbono, que isso foi inventado por uma empresa de petróleo, sabe? E aí você pensa, nossa, não, isso é muito bom, eu tô aqui medindo, né, eu tô fazendo um negócio pelo clima, mas aquilo foi inventado por eles por quê? Porque assim a culpabilização fica pelo indivíduo. Você vai olhar o quanto você consome para você mudar o seu consumo pessoal. Então, a culpa não é das empresas, a culpa não é do petróleo, a culpa é sua. Então, tem todas essas mudanças de narrativa que são pensadas, que é pura publicidade e marketing, entendeu? Que tem gente por trás fazendo fortunas para fazer isso acontecer. Então, por isso que é muito importante a gente criar as nossas narrativas orgânicas, fluídas, né, do coletivo mesmo, e não pautadas por alguém maior. Uhum. E a gente vai, então, falar sobre imaginar futuros, né? Mas antes da gente começar a falar do futuro, por que que é importante a gente fazer esse exercício, né? Então, a ideia é imaginar um futuro para a gente imaginar atitudes que a gente possa ter que são diferentes das atitudes que a gente teve até aqui, né? E na sua última newsletter você falou, o nosso presente não é viável como futuro. Então, alguma coisa Exatamente. tem que mudar. E por que é tão urgente pensar que a gente precisa ter atitudes diferentes, né? Só para a gente estar na mesma página aqui. Então, quais são os indicadores que mostram que a humanidade precisa tomar outro rumo, assim? Uhum. Eu acho que o pessoal aqui já sabe bastante, né? Já colocou bastante coisa ali no chat que tem a ver com isso, e eu vou dar alguns indicadores assim precisos que são relacionados à mudança do clima. Mas eu queria começar por uma coisa muito local, muito nossa aqui, que por si só já é um exemplo de como as coisas precisam mudar, né? A gente tem crianças no Brasil morrendo a tiro de bala. Só isso já é um motivo muito grande para a gente ter que mudar. E aí você vai detalhando isso, e é no meio de uma pandemia, é pela polícia, são crianças da mesma classe social, são da mesma raça. Então só vai ficando pior. É um grande exemplo disso, assim. Mas Uhum. agora voltando para o meu foco, que é a mudança climática, apesar de tudo estar absolutamente conectado, né? Esse ano provavelmente vai bater o recorde do ano mais quente que a gente já registrou. E mesmo com toda essa com o isolamento, a pandemia e tudo mais, que estava todo mundo feliz, que a natureza estava se recuperando, tururã, isso é muito pequeno comparado com tudo que a gente já fez, porque os nossos efeitos, porque os efeitos das nossas atividades na Terra são muito duradouros, demora muito, mesmo que a gente pare de emitir gases agora, por exemplo, vai demorar vários anos para a gente sentir qualquer diferença. Uhum. E durante essa pandemia, o nível de CO2 na atmosfera foi o maior já visto desde que os humanos começaram, desde que a nossa espécie começou, sabe? Na Durante a época, pandemia? durante a pandemia aconteceu isso, sabe? Porque veio de um acumulado, é isso? Exato, porque vai se acumulando na atmosfera.
E então, assim, a gente tá tudo indo para um caminho muito ruim. E aí eu gosto de falar do Acordo de Paris, porque a gente normalmente gosta de olhar para o Acordo de Paris como uma coisa muito boa, né? Um marco de um compromisso e tal. Mas acho que também dá para olhar para ele pelo outro lado, porque o fato do marco... se você pensar, conseguir fazer 5 países concordarem com alguma coisa, 10 países é muito difícil. Agora, quando você tem todos os países do mundo concordando com alguma coisa, é porque o negócio é sério. Então, se todo mundo concordou ali que a gente tinha que ficar tentar ao máximo ficar com um aumento de temperatura de até 1,5 graus Celsius, no máximo 2, é porque a gente precisa realmente disso. Agora, as pessoas estão fazendo? Não. Nenhum país tem um compromisso atual que chega nesse objetivo. Uhum. Então, assim, todo mundo sabe do problema e ninguém está fazendo nada. Então, acho que esses são grandes indicadores, assim, de que não dá para continuar. Muita coisa tem que mudar. E não adianta só a gente achar que vai botar painel solar em tudo e vai ficar tudo bem, porque não tem que ter uma mudança estrutural, tem que ter uma mudança do consumo. Não vai dar para ficar consumindo a mesma coisa que a gente consome sem combustível fóssil. Então... né? São muitas mudanças aí. Sim, sim. Massa. Ó, calma que eu preparei umas perguntas, mas eu fico prestando atenção no que você está falando e eu não lembro da pergunta, então eu tenho que dar uma olhadinha aqui na pergunta já. Então foi isso, né? Você enviou uma newsletter que estava bem assim, trazendo dados alarmantes. Tem aquela coisa, né, de que a gente tinha 12 anos para parar de consumir combustíveis fósseis, né? E eu acho que a gente, 12 anos a partir de agora ou já estamos só temos só 10? Não, já tá menos, é até 2030. Então agora são só 10. Já era, né? Então, e aí você... Ah, tá. E aí você trouxe coisas muito legais na newsletter, que é como se a nossa imagem de futuro tivesse parada no tempo, né? Que você acredita nisso. E o que te faz pensar nisso, né? Pois é. Eu cheguei a essa conclusão porque primeiro eu fiquei pensando, começou essa pandemia e a gente começou a ouvir muito sobre essa questão do futuro, muito uma disputa entre a ideia de voltar ao normal, a ideia do novo normal, a ideia do esquecer a ideia de normalidade e inventar outra coisa. Então ficou uma disputa entre isso, mas ao mesmo tempo eu vi uma dificuldade em todo mundo em apresentar alternativas ou se quer saber, mesmo sugerindo uma mudança, o pessimismo reinava ainda, porque as pessoas não conseguiam ver que mudança era essa, ou como podia ser. A gente, vamos mudar sim, mas será que vai ser bom? Onde é que a gente pode chegar? Eu notei essa dificuldade muito grande das pessoas em acreditarem em mudanças. E aí eu fiquei me perguntando por quê. Então eu fiquei prestando atenção nisso e eu vi que o maior problema era pensar em mudanças sociais, em mudanças que envolvem as pessoas, que envolvem os nossos costumes, os nossos hábitos, como a gente faz as coisas, porque é muito fácil a gente pensar em mudanças tecnológicas. Todo mundo, quando pensa em futuro, pensa nisso. A gente ouve muito isso. E aí eu fiquei pensando, tem alguma coisa estranha aí. E eu me dei conta, e outra coisa que foi muito marcante foi que durante essa pandemia, eles mandaram aquele shuttle para o espaço não lembro de quem, mas de uma empresa privada, não era nem da NASA. Eu fiquei pensando, que coisa absurda a gente está fazendo do isso. Elon Musk, não é? Isso, exatamente. Aí a gente aqui no meio todo um monte de gente morrendo, ninguém sabendo como agir, os sistemas quebrando, e aí não, vamos mandar esse troço aqui, aplaudir, foi um negócio para o espaço. Que coisa estranha, não é? Meio contraditório. Por que a gente está fazendo isso? Qual o objetivo disso? E por que agora? E aí eu fiquei pensando, mas isso é um sonho tão antigo, né? Então, tudo que você vê de futuro tem isso, mas não é esse futuro de agora. O futuro do século passado era esse, o futuro do século anterior era esse. Então, como é que o futuro continua sendo o mesmo? Como é que a gente não mudou a ideia de futuro? Tudo, a gente vai se adaptando, tudo vai mudando, mas o futuro continua o mesmo. Parece que a gente continua sonhando com o futuro da família Jetson, sabe? É o robô, é o carro voador, é ir para o espaço. É muito triste isso. Sim. E aí,
fora a coisa da narrativa, os nossos grandes símbolos de futuro, que são o que a gente olha e fala, nossa, que futurístico isso aqui, nossa, eu fui para um lugar me senti no futuro. A questão do lugar tem sido muito as mega cidades da Ásia, né? Então você pensa, Dubai é uma cidade do futuro, Hong Kong, Tóquio, os símbolos são metal, concreto, arranha-céu, muitas telas, muita coisa em movimento, muita luz. Não é engraçado isso? E se você for pensar, a maioria desses lugares tem sérios problemas sociais e problemas democráticos, né? Vários desses lugares nem são democracias. Então, por que a gente acha que isso é um símbolo do futuro? Esse é um futuro que a gente quer? Por que quando a gente vai... Porque, por exemplo, a gente não diz, nossa, que futurístico isso quando a gente vai num lugar onde a gente se sente seguro, quando a gente vai num lugar que tem muito verde, quando a gente vai num lugar onde dá para andar de bicicleta sem ter medo. Entendeu? Tem todas essas coisas, mas a gente não tem isso como um símbolo do futuro. Por quê? Será que a gente não pode ressignificar isso? Maravilhoso. A Maguiô, nossa, gente, a Maguiô é uma amiga muito querida, falando o conceito do bem viver aponta um futuro que me anima, né? Exatamente. E o quanto que as pessoas, muitas pessoas têm essa resistência, né? Alguém falou ali do Ailton Krenak, quantas pessoas acham que esses conceitos que têm uma raiz indígena, é ultrapassado, imagina, né? Vem dos índios, a gente tem que ir. E é uma ideia muito distorcida, né? Uma vez eu fui numa palestra da Lala, que é a rainha da economia criativa. Eu nunca sei falar o sobrenome dela, é tipo de Heinzelin. Eu tenho muita dificuldade com o sobrenome dela. Mas ela fala, né, que em 1920 ela pega uma galera que escrevia sobre os futuristas de 1920, né, que escrevia, que pintava quadros e tal. E aí tinha um quadro assim de como ia ser no ano 2000. E aí tinha uma pessoa tipo com Skype, assim, então que dava para ter um telefone que você via a pessoa. Então a pessoa já sonhava isso que a gente está fazendo agora. Exato, e a gente está seguindo... Mesmo... Opa, desculpa. Fale, desculpa. Só que no mesmo quadro, quem estava fazendo a ligação era uma pessoa branca com outra pessoa branca. E tinha uma pessoa negra servindo a água da pessoa branca. Exato. Então, olha só, né? Isso é uma imagem. Então, é isso. A gente só imagina a tecnologia. Como é que a gente imagina um avanço social? E isso é uma coisa muito antiga. Parece que a gente recebeu um roteiro do que ia ser o futuro lá no passado e a gente sentiu que a gente tem que seguir aquele roteiro, que aquele é o roteiro e que não existe outra opção. E aí, nesses roteiros, as mudanças são sempre tecnológicas, mas nunca ninguém oferecia. Então, são filmes de ficção científica, são livros, são toda a cultura que a gente consome do futuro, é essa que nunca nos apresenta a possibilidade de ter se mudado o sistema econômico. Ninguém nunca ofereceu isso pra gente, ou de ter se mudado as relações entre as pessoas. Não, sempre é a relação entre o humano e a inteligência artificial. Mas por que adianta a gente se relacionar com a inteligência artificial se a gente não consegue nem se relacionar entre a gente? Então é muito curioso, mas aí a gente recebeu isso uma vez e continua repetindo a mesma história. Sim, então, Desculpa, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. Quando um monte de gente vem conversar comigo, né, que eu trabalho em comunicação não violenta, mas então, como ter melhores conversas no WhatsApp, como ter melhores conversas nas mídias sociais, né? Primeiro que é um lugar que é para você comentar, não tá escrito ali conversa, tá escrito comente, fala o que você pensa e pronto, né? Não tá escrito conecte com o diferente, tá escrito o que você está pensando e pronto. Né? E aí eu falo assim, por que vocês não, em vez de ficar pensando em como ter melhores conversas no WhatsApp, por que a gente não questiona o WhatsApp, se é o lugar de ter melhores conversas? Não é, o WhatsApp, ele serve para alguns propósitos. Agora, para você ter uma conversa de conexão humana, não adianta. A melhor tecnologia humana para conversas ainda é o círculo, ainda é sentar em círculo. Né? E que é uma tecnologia avançadíssima, sempre foi para o sentido humano, para o que de fato gera conexão, é a roda. E é
não se interromper enquanto fala. Então tá todo mundo ali, de fato, no propósito de se escutar sem se interromper, né? E eu achei muito legal, assim, tem um trecho na newsletter que você fala assim, ó, não surpreende que vivamos uma realidade distópica quando reproduzimos tecnologias inventadas em ficções distópicas. Parece mais fácil aceitarmos que viveremos distopias do que sonharmos com utopias. E aí teve um pulo do gato também, né? Eu acho, da penúltima newsletter para essa. Porque eu acho que, às vezes, a gente mesmo se freia de alimentar alguma utopia. A gente se esquece que a partir dessa utopia, que essas narrativas criam mesmo as histórias, né? E é engraçado, eu me proponho mesmo a ativamente buscar conversar com pessoas que pensam diferente, né? Agora mesmo, eu e a Ju Calderon, a gente estava conversando com um cara muito legal, que defende totalmente o pensamento neoliberal, assim. E dá para perceber que essas pessoas que defendem esse futuro, tipo, meu, Dubai, vamos lá para a Lua, pensar em como tirar minério de outros planetas, tal, são pessoas que estão mesmo muito na realidade dos fatos e dos números e de como a planilha fecha. E isso não quer dizer que a pessoa não seja genuinamente preocupada com as pessoas. Enquanto que eu percebo que eu me preocupo com a vida de cada uma das pessoas que está viva, com o que cada uma dessas pessoas sentem, de como pode ser a dignidade de cada uma das pessoas e não dos números, sabe? Não sei, é difícil dizer assim, porque também não é como se essas pessoas não se preocupassem com as pessoas, mas eu acho que isso me faz não me importar de alimentar utopias. Uhum. Sabe? Porque realmente, se você for ver assim, na prática, como é que a gente faz isso agora? Cara, eu penso que todo mundo tem que sonhar essa utopia muito forte coletivamente e começar a agir muito forte nesse sentido para ter um impacto na maneira que as coisas são consumidas. Porque é isso, Uhum. o capitalismo vai ser muito também o que a gente quer que ele seja, né? Se ele falar assim, não, olha, gente, feminismo é bom para o capitalismo vai tentar ser feminista, entendeu? Ele vai tentar continuar, né? Como ele tenta ser verde, sustentável, né? Sim. E não, mas só que não está sendo de verdade, não está colando, né? Uhum. Então, como é que a gente influencia para o negócio mudar, né, radicalmente? Eu acho que é só para uma utopia radical, assim, e mudança de comportamento radical. Você tem que pensar muito longe para você conseguir chegar no meio do caminho, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que pensar o lugar onde a gente vai chegar, mas não é isso. A gente tem que pensar o lugar que a gente quer chegar para chegar onde dá, né? Uhum. O que a gente sonha não precisa ser o alcançável. Sim. E é realmente isso, o que é alcançável, o que não é alcançável, né? É muito relativo isso. A gente nunca imaginou que a gente está na situação que a gente está agora. E as pessoas que começaram a escrever essas ficções que ditam as ideias de futuro que a gente tem, quando elas escreveram essas coisas e criaram essas ideias, não era possível, não era provável, não era alcançável. E olha o que a gente fez. A gente chegou em todos esses lugares, a gente criou inteligência artificial, a gente chegou em outros planetas, a gente tem modificação genética, enfim, são tantas coisas que a gente fez que não eram possíveis. Então, isso aqui, ó, tô falando tudo de tecnologia de novo, você vê. Porque faz tempo que a gente não alcança uma coisa grandiosa que não seja tecnológica. Sim, e é interessante, né? Porque historicamente, assim, sempre que a gente fala em melhorar o bem-estar social, então em melhorar de fato a vida das pessoas, em dar uma vida com mais dignidade para as pessoas,
Sempre tinha esse fantasma. Não, mas se isso acontecer, tudo acaba. Então, escravidão. Não, mas se a escravidão acabar, tudo acaba. O sistema não dá conta, né? Aí depois, mulheres e crianças trabalhando. Não, mas se vier os direitos trabalhistas, as empresas quebram, tudo acaba, né? Então sempre tem esse fantasma de que tudo vai acabar se qualquer modelo novo for criado, que aí sim a gente vai se dar mal, né? Por desrespeitar esse grande sistema dominante que está em vigor. E eu achei muito legal você falando sobre a importância de criar uma memória de futuro, né? Que você realmente enxerga, que você falou que você começou até a fazer um diário sobre essas memórias de futuro. Você pode contar um pouco mais sobre o que é esse exercício? Pois é, eu andei lendo bastante muito sobre essa ideia da memória do futuro e eu fiquei pensando o que é a memória, né? E para mim a memória tem que ser todos os sentidos, todos os 5 sentidos, né? Quando você pensa numa memória sua, às vezes é um cheiro, às vezes é um gosto, às vezes é uma textura, enfim, que te lembra alguma coisa. E acho que isso é importante a gente ter em relação ao futuro também, porque a gente tem que ter uma certa intimidade com ele, né? A gente tem que voltar a ficar ansioso para que ele chegue. E, né, ter um otimismo, uma vontade de que o futuro venha, que agora mesmo meio que acabou, né? Ninguém tem, parece que tá todo mundo num limbo, assim. Ninguém sabe mais o que quer, o que vem pela frente, e ficou uma apatia muito grande, assim. Uhum. Então, acho que talvez agora seja ainda um momento melhor para fazer isso, porque há uma necessidade muito grande. E aí, essa questão da memória, várias pessoas usam esse exercício do diário, né? Que é você pensar um dia na sua vida nesse futuro que é um futuro que você quer, um futuro que você acharia bom. E por quê? Porque, assim, quando a gente fala de futuro, às vezes a gente acha que a gente tem que ser especialista em alguma coisa. E tem realmente muitas pessoas que estudam futuros, né? Futuristas e tal. Tem todo um estudo disso e tem gente fazendo coisas muito interessantes. Pensando além da tecnologia, apesar de tudo que chega na gente, é só os futuristas que falam de tecnologia. Uhum. Mas aí a gente pensa, mas eu não sou economista, né? Não tem como pensar aqui como é que a economia pode ser diferente. Mas eu não estudei política, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas e daí? Você pode pensar no seu dia a dia, como que era para o seu dia a dia ser, ou as coisas que você conhece, o trabalho que você faz, a comunidade em que você está, como seria aquela comunidade, aquele trabalho, aquela vida num futuro bom. E a partir disso você pode chegar nessas outras conclusões. Então, você quer acordar de manhã, o que você quer ver? O que você quer comer? O que vai ter na sua casa? Qual o tamanho da sua casa? Quando você sair pela porta, o que você vai ver? Você vai entrar num carro, num ônibus, numa bicicleta? Vai ter muita gente na rua, pouca gente na rua? Vai ter muita árvore, pouca árvore? Entendeu? Você vai colher uma fruta da própria árvore e aquele vai ser seu café da manhã? Enfim, são várias coisas para você pensar e imaginar mesmo, e ver aquilo e sentir. E assim você vai chegando em ideias. E até, se você quiser ir mais longe, você pode procurar depois que soluções estão sendo propostas para chegar nesse objetivo. Porque tem gente pensando, tem economistas aí há muito tempo pensando em outros sistemas. Tem gente de todas as áreas pensando em outras opções. Só que isso não chega muito na gente, né? Mas, então eu comecei a fazer isso, eu mesma pensar nesse meu dia. Eu ainda não terminei o dia, porque é um processo muito lento. Eu vou pensando com muito cuidado mesmo. Mas então, só para vocês terem uma ideia, algumas coisas que eu pensei, por exemplo, eu sei que eu não quero estar trabalhando o tempo todo, que eu não quero um trabalho 5 dias por semana, período integral. Eu quero trabalhar bem menos, eu quero que todo mundo trabalhe bem menos, eu não quero que seja um privilégio meu. Eu acho que todo mundo deveria trabalhar bem menos, só meio período para todo mundo, por exemplo, já seria o suficiente para a gente produzir o que a gente precisa. Né? Essa ideia da produtividade e tal não faz sentido no meu futuro. Eu sei que eu quero ter mais contato com pessoas ao meu redor, eu quero ter mais acesso a coisas perto de mim, que eu posso ir a pé, eu quero ter muita natureza perto de mim. Então, tem várias coisas que eu posso ir pensando em relação a isso, sabe? E aí, você não precisa ter nenhum conhecimento para isso. Você não precisa ter não, respeito. Hã?
se é possível ou não, né? Não precisa ser possível, não precisa ter um caminho estruturado, não precisa você ter estudado a respeito, não precisa nada. Você pode só pensar o que te faria feliz e sempre pensar no outro também, né? Por isso é muito importante quando você pensar isso, você vê as pessoas ao seu redor, você sai da porta da sua casa, quem é que tá lá fora? Essa pessoa também tá feliz? Como tá sendo o dia daquela pessoa também, né? Então, eu até falei, que é uma coisa que você comentou também, que eu falei, por exemplo, não adianta a gente pensar, eu quero um mundo sem racismo. E aí, quando você pensa no seu dia a dia, não tem nenhum negro lá. Que sentido tem isso, entendeu? Você tem que ter essa imagem. Então, você tem que ver ao seu redor esse mundo mais igual, mais, sem racismo, sem sexismo, enfim. Tem que ser visível, entendeu? Então, você anda na rua, não tem morador de rua ali. Tá todo mundo numa mesma... tendo o mesmo tipo de vida, se é isso que você quer. E eu espero que seja. E quando eu li isso, né, lá na newsletter, tipo, puta, a gente precisa... Então, se eu quero um mundo sem racismo, então eu imagino, chegando numa escola, eu andando na rua, eu indo em qualquer lugar, né, e vendo mais essa diversidade racial, se é 56% de pessoas negras e 44% brancas, então eu vejo isso mais nos lugares onde eu vou, né? E foi muito doido, assim, porque eu uma vez fui ver a peça O Topo da Montanha, que é uma peça maravilhosa, que fala sobre o Martin Luther King, que é com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. E foi uma peça que aconteceu no Dia da Consciência Negra, então no dia 20 de novembro. E acho que foi em algum lugar assim, tipo Credit Card Hall, sei lá, algum desses lugares de show, assim. Bem grande, né? Bem Um lugar grande, a bem peça é grande. maravilhosa. Só que geralmente, quando eu vou assistir alguma peça de teatro ou um show no Credit Card Hall, eu não vejo 50% das pessoas que estão lá assistindo o show sendo de pessoas negras, assim. Eu vejo uma maioria branca e algumas pessoas negras. Porque é um lugar considerado elitizado, né, nesse tipo de evento. Nessa peça, eu cheguei e a maior parte das pessoas eram pessoas negras. E foi uma... Então você podia chegar lá e falar, nossa, tô me sentindo no futuro, que lugar futurista é esse? Mas eu me senti como se eu estivesse num sonho mesmo. Foi uma coisa linda mesmo, assim, foi uma coisa tocante, sabe? E aí quando eu li na sua newsletter, eu falei, meu Deus, é aquela sensação, é isso, é imaginar o futuro dessa maneira. E aí eu pensei até que uma coisa legal, né, para quem se propor a fazer um diário, de pensar depois, escreve lá. Ah, eu queria, por exemplo, um futuro sem carros, né? Eu queria um futuro, você colocou, que não tivesse um monte de publicidade em todos os lugares, né? E entender o que é estratégia e o que é necessidade, aí já puxando um pouco mais a sardinha para o lado da comunicação não violenta, né? Porque é importante a gente fazer essa diferenciação. E as pessoas às vezes falam assim, meu Deus, não tem como não ter carro, não tem como, não tem... Cara, o carro, ele é uma estratégia para atender uma necessidade. Eu concordo que a ideia de um veículo privado para você se locomover, na maneira como a sociedade está estruturada hoje, que é uma ideia muito envolvente, né? É uma sensação ilusória de que aquilo é uma liberdade, né? Mas, na verdade, qual que é a necessidade? A necessidade é o deslocamento, é o movimento, é chegar em outro lugar, né? Então, e como que essa necessidade poderia ser melhor atendida para todas as pessoas de uma maneira que realmente cuidasse do planeta, né? Que poluísse menos, porque tá aí, né? Acho que desde quando eu parei de estudar, pelo que eu me lembro, é isso, é consumir combustíveis fósseis e consumo de carne, né? Os dois grandes fatores para poluição, né? Só que o consumo de combustível fóssil envolve absolutamente tudo que a gente consome, né? Porque tudo que a gente consome depende disso, né? Depende de energia, depende de plástico, depende de outras coisas da indústria petroquímica, enfim, tudo está envolvido ali nos combustíveis fósseis. Transporte, qualquer coisa que a gente consome teve que ser transportada de algum lugar.
E ultimamente a gente consome coisas que vêm de lugares muito longe, né? Então o combustível fóssil está envolvido em qualquer coisa que você consome. Por isso que consumir é uma questão muito importante, né? Consumir menos. Sim. Mas o que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa, não, é que eu já perdi. Bom, se voltar, você fala. Depois volta. Mas então, aí vamos então pro exercício, né, que a gente quer fazer com o pessoal. Então, ó, você falou de um relatório, né, que você leu que se chama Anticipating the Post-COVID-19 World: Implications for Sustainable Lifestyles. Então, é antecipando o pós-Covid no mundo, implicações para um estilo de vida sustentável, que é um relatório do Market Analysis, que ele traz 4 diferentes perfis comportamentais, né, previstos para esse pós-pandemia. Então, como é que será que nós queremos nos comportar nesse pós-pandemia? Então, eu coloco agora a enquete ou você explica um pouquinho? Vou explicar primeiro, aí você coloca. Tá bom. Então, esse relatório é muito interessante, que ele se propôs a ver quais são as tendências que já estão acontecendo, o que vai acontecer com elas quando a gente sair do isolamento, né? Quando sair de verdade do isolamento em todos os lugares, né? Vão se manter, o que vai mudar, o que vai ficar, quais foram as coisas que a gente aprendeu, que a gente vai continuar, os hábitos que a gente começou e que vai continuar e que não vai. E eles também, eu acho interessante esse dado, que eles entrevistaram alguns brasileiros, porque embora tudo que eu falo, que o nome seja em inglês, a empresa seja em inglês, é uma empresa brasileira e o relatório é focado no Brasil. Então eles falaram com vários brasileiros e 30% dos brasileiros, apenas 30%, falou que queria voltar ao normal, que queria voltar aos mesmos hábitos que tinha antes da pandemia. Ou seja, 70% está aí pensando em outras opções, seja pequenas mudanças ou sejam mudanças drásticas, né? Mas é uma boa quantidade de gente, né? E aí, o que eles fizeram? Eles pensaram quais são essas mudanças, como é que pode ser os perfis das pessoas, porque, óbvio, não vai todo mundo mudar do mesmo jeito, né? Então, existem várias formas de se mudar ou de não se mudar. Eles focaram em duas questões. As duas questões que mais mudaram durante o isolamento. Uma é o consumo. Nosso consumo mudou muito, né? Porque a gente não pode ir a restaurantes, mudou o consumo de comida. Talvez você esteja comprando comidas diferentes porque você está cozinhando. Ou, enfim, você parou de ir a lojas, né? Então, tem muita coisa do consumo que mudou. E a outra coisa é a socialização. Então, a gente não pode ver pessoas, ou não podiam, enfim, ao vivo, né? Então, o que você faz? Tudo virou mais digital, o trabalho virou digital, a escola virou digital, a nossa socialização virou digital. O que vai acontecer com isso? As pessoas vão continuar sendo assim ou vão querer voltar com tudo para se abraçar, né? São duas possibilidades. E essa questão da socialização, aí entram duas coisas. Uma é o quanto a gente está preparado para a digitalização desses processos, e a outra é a nossa relação com a saúde. Então, para algumas pessoas, não vai ser uma questão de me acostumei com a internet, vai ser uma questão de estou com medo de ir a lugares por causa de questões de higiene. Então, não quero nunca mais ir num show lotado, por exemplo. Vai ter gente que vai se sentir assim. Então, esse é um lado importante. Então, tendo essas duas coisas em mente, foram criados 4 perfis, que são as 4 opções de conexões desses 2 eixos. Então, um perfil é a pessoa que vai, depois da pandemia, consumir mais e socializar e ser menos digital, ou seja, socializar mais. Esse vai ser o de volta ao normal, ou seja, ele vai consumir como ele consumia antes e ele vai socializar como ele socializava antes. Então, ele não vai ficar mais digital ou parar de consumir porque aprendeu a consumir menos. Então, esse é o de volta ao normal. Aí, o outro é mais consumo e mais digital. Então, esse é o materialista virtual. Então, ele pegou o novo hábito do digital, mas ele não pegou o novo hábito de deixar de consumir. Ele vai voltar com o que eles chamam de a vingança do consumo, que é tudo que eu não consumi durante essa pandemia, eu vou consumir agora, que é a galera que foi para o shopping assim que o shopping abriu. Mas ele compra em casa, né? Porque ele não quer o materialista. É verdade, esse é o digital. Ele vai comprar tudo de casa, então ele vai enlouquecer ali no computador, mandando coisa, recebendo caixa todo dia. Aí o terceiro é o menos consumo e menos digital.
Então, é a pessoa que aprendeu a consumir menos, mas que se apega às relações e à socialização. Então, para quem vai ser muito importante estar na rua, estar com os outros, a coletividade, a comunidade vai ser a base da sua vida, né? Então, esse é o socializador modesto. E aí, por último, nós temos o que vai consumir menos, mas vai ser mais digital. E esse é o rebelde digital. E aí, agora a gente quer perguntar para vocês, qual desses vocês acham que podem se encaixar mais, ou gostariam de se encaixar? Acham que esse é um caminho melhor? E aí eu vou ler para vocês um diáriozinho na vida dessa pessoa, que é um pouco o exercício que a gente estava falando antes. E aí a gente vai discutir isso aí para vocês pensarem também se esse pode ser um diário para vocês, ou o que tem que mudar, ou como a vida de vocês seria. O que vocês acham, então? Vou colocar aqui, ó. Tá aparecendo a enquete? Então, lembrando, o primeiro, de volta ao normal, é mais consumo e mais socialização. O segundo é mais consumo e menos socialização, mais digital. O terceiro é menos consumo e mais socialização, então menos digital. E o último é menos consumo, mas mais digital, mais individual. Qual vocês preferem? É claro que nenhum é perfeito, mas assim, com base nesses critérios bem específicos. Vocês estão vendo pulou aí para vocês uma enquete que dá para vocês votarem? Você não? Não, apareceu para mim sim, mas eu vi que tem gente comentando ali, eu fiquei com medo que não tivesse. Sim. Já temos uma resposta? A gente tá com... quantos votaram? A gente tá com 69, 75%, 76% das pessoas já votaram. Só mais um pouquinho. Ok, 81% das pessoas votaram. Então, 5% falaram que é de volta ao normal. Ninguém no materialista virtual aqui nesse grupo. Socializador modesto, 47%, e rebelde digital, 17%. Então, é o quê? É menos consumo e mais socialização, né? Quer voltar para a rua, abraçar a galera. Esse é o socializador moderno. Então, eu vou ler para vocês o que esse relatório apresentou como um diário na vida dessa pessoa. Ele começa de manhã caminhando pela casa, que tá uma bagunça, tá cheio de brinquedos, cheio de jogos e coisas no meio da sala, porque na noite anterior ele tava com um monte de vizinhos e amigos e comendo pizza e brincando e jogando até tarde. Para esse personagem, que a gente vai chamar ele de SM, o socializador modesto, socializar como como antigamente, né? Como o antigamente é o pré-pandemia, é um sinônimo de realização. Então, essa é a conexão dele, né, com o passado, é a socialização. Então, o que mais? Ele vai levar as crianças para a escola, ele leva eles ou de bicicleta, ou ele deixa as crianças pegarem o ônibus sozinho. Ele passa o dia na praia, ou praticando esportes, ou caminhando e indo para cachoeiras, porque ele acredita que saúde é estar na natureza, e ele acha uma loucura as pessoas que começaram a acreditar que saúde é estar cheio de álcool gel o tempo todo, dentro de casa. Hoje é sexta-feira, mas parece um domingo, porque ele conseguiu convencer o chefe dele que no trabalho deles agora eles trabalham só 4 dias por semana, porque assim ele tem mais tempo para socializar. E isso também ajuda todas as pessoas que estão procurando emprego agora depois dessa queda louca de empregos que a gente teve por causa da pandemia. Então, como a gente tem essa menor carga de trabalho, significa uma queda nos rendimentos dele também. Mas não é um grande problema para ele, porque agora essa não é a prioridade dele.
quando ele olha para o guarda-roupa para decidir o que vai vestir, ele pensa 2 vezes se ele deve usar de novo aquela camiseta que ele já está usando por 3 dias. Mas ele acha que não faz sentido vestir outra, trocar de camiseta e aí ter 2 para lavar, porque tem que economizar água, porque ele já ouviu falar do vizinho dele que não tem chovido e que vai ter racionamento em breve. Então, aí ele olha de novo para o guarda-roupa e ele não tem muitas camisetas mesmo, ele só tem umas 12 camisetas e é isso. E a mulher dele sugeriu comprar mais umas para o aniversário e ele ficou receoso, falou não. E ela já sabia que não era para fazer. No aniversário dela. Então, para presentear ela, ele fez um jantar romântico feito em casa com ingredientes orgânicos da feira local de produtores rurais locais da região, né? Uhum. E ele também reparou a rede que ela tem na varanda e chamou um técnico para arrumar os painéis solares que eles têm em casa que aquecem o chuveiro dele. E esse técnico que veio arrumar é um vizinho, uma pessoa do bairro dele, que não se importa de receber como pagamento pão que ele mesmo fez e ter a esposa do nosso personagem, do SM, cuidar das crianças dele enquanto ele está trabalhando. Então, aqui tem uma questão muito de comunidade do cuidado, né? Que a Carolina até tinha falado na newsletter dela, quando ela falou desse nosso encontro, ela citou também a questão do cuidado, né? Que é uma questão que precisa mudar muito, que a gente ainda não sabe lidar direito. Então, essa coisa da comunidade de você cuidar um dos outros, né? Então, é o seu vizinho, você pode cuidar dos filhos dele e aí, em troca, ele arruma o seu chuveiro ou o seu painel solar, ou enfim, tem essa troca de coisas locais, que não precisa ser monetária. Uhum. E aí acaba com ele já pensando no ano seguinte, no aniversário seguinte dela, que quando a pandemia tiver acabado de fato, né, que provavelmente a gente vai ficar nessa ainda por um tempo, ele vai dar um presente mais memorável, ou seja, eles vão viajar para uma área rural perto, dirigindo, e vão aproveitar a zona rural juntos. Essa vai ser uma viagenzinha de férias de presente de aniversário. E esse lugar para onde eles vão foi uma dica de alguém da comunidade também. Então, para dar também outra ideia de coletivo, de comunidade, de presença, de conhecer as pessoas ao seu redor também, né? Uhum. Então, esse é um exemplo de como você pode imaginar um pouco seu futuro. Bem curto, o que eu estou fazendo é muito mais longo, mas esse ficou de dever de casa para vocês. Aí, agora acho que a gente vai dividir vocês em salas um pouco menores para vocês conversarem sobre isso, sobre vocês. Esse é um futuro que vocês gostariam? O que vocês mudariam neles? Como vocês imaginam esse dia a dia de vocês? Assim, dá para ver que é bem curtinho, então vocês podem criar uma coisinha parecida, assim. Uhum. O que vocês acham? Eu agora sou tão um pouco preocupada porque a gente está quase 9 horas e às vezes o pessoal se programou para ficar só 1 hora em geral. Às vezes a gente vai criar os grupos e a gente vai perder. Mas eu queria muito dar a oportunidade de abrir um pouco a conversa, né? Não só ficar eu aqui perguntando coisas para a Bibiana. Outras pessoas falaram, leia os outros. Ela estava traduzindo aqui daquele link que eu enviei. Então, acho que vai ser melhor para a gente agora abrir para conversar sobre tudo que foi dito. Eu sei que existe uma resistência enorme, né? Claro, todo mundo tem uma resistência a dúvidas, né? Da possibilidade disso. Eu queria muito, mas sabe que a gente tem um desafio pela frente. Mas eu acho que seria legal abrir para escutar um pouco de vocês. O que passou pela cabeça de vocês, né? Em relação a esse papo. Posso comentar ali, só pular num comentário que eu vi que a Jules fez no chat, que é um comentário muito importante mesmo, que essas narrativas, elas são super classe média alta, né? São as narrativas das pessoas que, de fato, ficaram em isolamento tranquilas, né? Não é a história das pessoas que
não tinham onde ficar, ou que tiveram que trabalhar, ou que, enfim, que não estavam numa situação boa para ficar em casa, né? Então, isso realmente é algo que a gente tem que pensar muito, mas que quando a gente... Aqui é um exercício para pensar nas nossas vidas, e eu acredito que todos nós que estamos aqui nesse momento, que podemos estar numa reunião de Zoom, numa terça-feira à noite, a gente provavelmente tem uma qualidade de vida, tá nesse nível social, digamos assim, somos pessoas de classe média, né? Então, a gente precisa pensar na nossa vida, mas a gente precisa incluir essas outras pessoas. E é claro que, assim, essas pessoas também têm que pensar nos seus futuros, né? A gente não tá querendo excluir eles. Mas como que essas pessoas estão integradas também, entendeu? Eu espero que meu futuro seja um futuro para todo mundo, né? Que todo mundo tenha essa mesma... que o futuro que eu sonho, ele vai ser igual para todo mundo vai ter acesso a ele. Então, não adianta realmente ele ser um futuro só para mim, um futuro só para o meu bairro, um futuro só para minha família, para minha comunidade. Tem que ser um futuro que atinja todo mundo, né? Uhum. Eu sonho um futuro que qualquer pessoa que trabalhe, então ela não precisa nem trabalhar. Eu concordo de trabalhar 4 dias por semana, meio período e tal, mas vamos supor que ela continue trabalhando 40 horas semanais. Que qualquer pessoa que trabalhe 40 horas semanais, independente do que ela faça, independente do nível de escolaridade dela, que ao final do mês, quando ela recebe o salário dela, ela consegue pagar o aluguel dela de uma casa que tenha saneamento básico, ela consegue se alimentar de uma maneira a ter nutrientes na dieta para manter uma boa saúde, e ela consegue gerar condições de acesso à saúde e educação de qualidade. Né, se isso não tivesse sido garantido para ela por outras vias. Então, para mim é o mínimo, assim, sabe? Porque independente do trabalho que você faz, é um absurdo que ainda exista pessoas que recebem menos do que um salário mínimo trabalhando 40 horas por semana. Eu quero que todo mundo tenha acesso a tudo isso trabalhando só 20. Eu acho que é possível. Não seria muito melhor? E as outras 20 horas você pode dedicar para as coisas que você realmente quer fazer, ou para ajudar, para construir coisas na sua comunidade, para fazer a horta local, para construir casa, enfim, ou para fazer seus projetos, a sua newsletter, a sua conversa no Zoom, o que for, entendeu? A sua arte. Então, usar essas outras 20 horas não quer dizer que você vai estar de boa na lagoa, entendeu? Você vai estar contribuindo também, mas com essas coisas que a gente tende a achar que não são, que não tem valor monetário, né? Que não são produtivas, que não... Exatamente. Muito bom. Boa. É sempre bom quando alguém ousa mais no seu sonho. Você se sente desafiado, muito bom. Gente, tá aberto. Quem quiser comentar, eu adoraria escutar algumas vozes, opiniões, enfim, o que vocês estão pensando aí ao escutar a gente. É só abrir o microfone e falar. Todo mundo fala ali bastante, escreve bastante no chat, mas na hora de falar, ninguém vai falar nada. Ai, gente, então eu vou usar aqui. Oi, Oi, pessoal. Oi. É um prazer estar aqui, gostei muito da conversa. Na verdade, eu só queria trazer 2 coisinhas que me vieram muito fortes sobre a dificuldade de imaginar o futuro. Eu li recentemente Caliban e a Bruxa e deu muito uma perspectiva de como a gente pensa a sociedade, como a gente pensa a produção. Tá ali já faz 500 anos que a gente só tem essa visão. E acho que é um livro que mostra como tudo isso foi, né, vários fatores ajudaram a gente a entrar nisso. Teve muita opressão, teve muita morte, teve muita destruição para que a gente se encaixasse nesse modelo que eu acho muito pasteurizado. E outra coisa foi que eu assisti Metrópolis, que é um filme de 1927, eu acho, que é um filme mudo, é uma das primeiras distopias em
em audiovisual e, com certeza, diz muito com o que a Bibiana falou do que como a gente imagina o futuro. E infelizmente, a estrutura de classe está muito forte nesse futuro imaginado de 1920 e poucos. E eu acho que muitas pessoas não conseguem imaginar um futuro com uma divisão de classes mais suave ou sem classes mesmo. E obrigada bastante pela conversa. E, né, sou oceanógrafa, para mim a questão é fortíssima. A gente sabe aí que os oceanos receberam muito CO2 e daqui a pouco eles vão estar liberando tudo de volta e vai acelerar muito esse processo. E, infelizmente, não é a galera rica, não é necessariamente a galera classe média alta que vai sofrer as principais consequências. Mas somos nós que somos os culpados, nós que temos que mudar mais, né? Exatamente. O que você falou aí do Metrópolis me fez pensar uma coisa também, que é... Estava lendo um livro recentemente que fala muito sobre essa questão das narrativas e de como o que elas nos dizem a gente toma como real, né? E aí tem esse conceito do contrário do placebo, né? O placebo é uma coisa que te dá que não é nada e você acredita que você vai melhorar. E aí o contrário do placebo é um negócio que te dá... Um nocebo, exatamente. Tem esse nome em português? Ou como que fala em português, você sabe? Não conheço. Pois é. Mas o nocebo, ele é o contrário. Ele te diz, vai ficar tudo ruim. E aí você fica ruim. E aí você fica doente. E é isso que a gente fez como sociedade. Nos falaram, vai dar errado. E a gente tá dando errado. Então a gente precisa se dizer, vai dar certo. Nem que seja um placebo, nem que seja falso, sabe? Porque às vezes acreditando, a gente chega lá de algum jeito. E outra coisa muito interessante também do Metrópolis, e não do Metrópolis especificamente, mas dessas outras narrativas que a gente chama de ficção científica, o que chama de futuro, mas muitas vezes elas estão falando do presente, né? Muitas das nossas ficções científicas, elas estão falando do presente, e a gente assume que aquilo é um futuro, e só continua nesse caminho, né? Sim. Eu vou só comentar mais uma coisa, tipo, a ideia do nocebo que você falou me lembrou muito a questão da propaganda que foi feita contra as bruxas nessa época de caça às bruxas. Então tinha que falar que você não deveria ouvir a sua curandeira do bairro, você não deveria confiar na sua parteira, porque ela poderia pegar seu filho e dar para o demônio. E como que isso ajudou a enfraquecer as relações comunitárias e fazer com que algumas pessoas só pudessem ser levadas a sério no conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício complexo mesmo. Eu acho que não é só consumo, não é só no nível individual, e a gente tem que pensar aí amplamente em várias frentes. E acho que isso é legal porque a gente tem que ter uma diversidade de atuação e de pensamento, e para a gente poder ver esse futuro. Eu acho que vai ser um exercício de colaboração muito difícil, mas acho que vai dar resultados muito legais, muito, muito satisfatórios, se a gente conseguir aí pensar nisso, respeitando os diversos saberes, as diversas formações, as diversas posições sociais e tudo isso aí. Sim. E sabe uma coisa que até me anima um pouco em relação a esse futuro? É que, tipo, eu me formei em biologia em 2010. E até 2010, falar sobre questões ambientais ainda era visto como coisa de gente privilegiada, gente. Vocês estão lá se exportando com mico-leão dourado, tem gente morrendo de fome. Isso aqui é ambiente. Para, né? Então, criando um falso dilema, né? Que se a gente parasse, então, de se importar com a questão ambiental, que a questão social se resolveria. E que agora está mais claro ainda, na verdade, o quanto que a crise ambiental, ela só aumenta, né? Acentua as crises sociais, porque é isso, de que lado essa corda vai estourar? E foi lindo, assim, ver no ano passado, quando a Angela Davis veio para o Brasil, eu fui lá no evento que ela fez no Ibirapuera,
Foi muito maravilhoso, assim, sabe? Tipo, ver a Angela Davis falando disso. Tipo, galera, vamos falar sobre a crise climática. Isso é um assunto nosso, né? Então, a gente vê como que tudo está conectado, né? Falando, não tem como a gente construir um mundo mais justo se não tiver mundo, né? E a Então, raiz de todos os problemas é a mesma, né? Então, assim, solucionar um é solucionar os outros também. Então, tudo é um círculo só que pode se elevar junto, né? uhum, sim, sim. Que é essa lógica de acumulação, né? De riqueza, de Do produção. crescimento, né? Do crescimento de tudo tem que crescer sempre, então tudo tem que ser muito produtivo e tudo tem que. Só que só para alguns, né? Uhum. Gente, vocês que ainda estão por aqui, Posso falar continuam. uma coisa? Posso falar um pouquinho? Lógico, Por favor. Celina. Oi, boa noite, tudo bem? Só tá um pouquinho ruim o seu áudio. Talvez deixar o Vou microfone tirar perto. aqui, melhorou? Melhorou? Nossa, Ah, tá ótimo. É que eu acho que estava dando interferência aqui. Entrei aqui já, mas não peguei todo o papo, que eu não tive outro compromisso, mas achei bem legal e me inspirei um pouquinho para falar com a fala da Carol. É ótima essa provocação, né, da gente, acho que é por aí mesmo, da gente imaginar aí o nosso futuro. E aí, assim, a questão, né, ambiental. Eu não sei se foi falado, né? Mas assim, uma das formas da gente imaginar futuros, né? Eu concordo plenamente que vocês falaram. A outra moça que eu esqueci o nome, que falou aí um pouquinho antes. Adriana. É isso. A gente sempre bate, né? Enfim, essas distopias, utopias, né? A galera fala, utopia, utopia, mas assim, eu vi que tinha um link aqui do Eduardo Galeano, mas não abri. E hoje a gente tem referências, né? Tem coisas já que a gente pode fazer, por exemplo, a questão do bem viver, não sei se vocês falaram sobre isso, e que eu acho que assim dão muitas ideias e caminhos e formas que a gente pode começar, né? Até bem interessante esse questionário que a Viviana colocou, e a gente pensar, né, para onde que eu quero ir e por que deixar de fazer algumas coisas, né? Aquela pergunta, o que eu preciso deixar morrer para nascer, né, Carol? Uhum. Eu acho que, assim, nas relações, na nossa forma de consumo, criação, né, empreender, porque, nossa, eu vi um filme do Michael Moore e, assim, um filme meio pesado, né? O cara que fala aquilo que as pessoas não querem ouvir. E aí você vê que, assim, tá muito, assim, muito, né? A sociedade, assim, nosso sistema tá muito pesado, muito enraizado. Tenho acompanhado umas lives que me interessam. Tá rolando um curso super interessante do pessoal da Universidade de Minas Gerais, Estadual de Minas Gerais, a UENG. E, assim, eles estão trazendo, né, debatendo, assim, educação ambiental também, mas, assim, o que hoje é educação ambiental, né? Então, assim, formas da gente trabalhar, ver e fazer, né, democracia, dando espaço para um monte de povos falar, e assim, coisas que você começa a ver, né, a expressão, como ela falou assim, o mundo plural. Então, que todas essas vozes tenham lugar, né, tenham essa diversidade mesmo, né, enfim, de culturas, de espaços, de fazeres e de saberes. Eu imagino um mundo assim, mais igual, e igual não, né, igual no sentido de todos terem oportunidade de ser e estar, né, no seu espaço, na sua terra. E eu li um livro recentemente também, muito interessante, do Ailton Krenak, que é um pensador indígena, e ele faz várias provocações muito interessantes. Eu achei até o humor dele assim bem legal. E ele coloca, né, que as pessoas vêm questionar, mas vocês querem que a gente volte a viver igual os índios? Aí ele fala, não, né? Assim, a gente tendo uma visão, né, assim, da cultura indígena, né, essa questão como ela falou, né,
tudo está numa raiz só. Não tem como a gente ter um mundo melhor se a gente não tiver mundo, né? A Carol falou, né? Então é isso, assim, da gente ter essa visão de respeito e uma harmonia, né? Outra relação com todos os seres vivos, né? O planeta. Então, acho que nesse ponto, as comunidades tradicionais, né, os povos originários, tem muito assim a nos ensinar que realmente eles, né, a gente não precisa, acho que assim a essência, né, se a gente conseguir captar essa essência que o Fritjof Capra chama de ecoalfabetização, que a gente entender que a gente faz parte, né, de uma coisa maior, do que a gente se descolou aí em algum momento, né, da Revolução Industrial. É isso que eu queria colocar. Não sei se eu me estendi. Peraí, mãe. Ouviu. E é isso, assim, eu acho que eu sonho com um mundo que a gente possa entender que a gente faz parte, literalmente, né, de uma casa só, de um planeta, a gente tem essa relação, acho que essa essência traz, né, assim, se conectar, todo mundo está falando muito dessa relação da saúde e natureza, agora, né, tomara que sim, por um lado a gente, né, as pessoas que trabalham com áreas protegidas, com essa questão da conservação, veem um futuro que isso precisa ser preservado, mas por outro, nossa política ambiental está destruída, tem um ataque severo, né, para diminuir áreas protegidas, né, acabar com terras indígenas e tal. Então, assim, eu acho que a utopia nos salva nesse momento. Obrigada, Cê. Obrigada por ter vindo e falar. Valeu. Eu acho que a Liliane está pedindo para falar. Sou eu. Sou eu, boa noite. Boa noite. Peço desculpas que eu entrei um pouquinho já adiantado, não peguei o começo da sua fala, pode ser que o que eu vou contribuir agora talvez esteja um pouco desconexo, mas ainda assim com essa metade para frente aqui vai ter alguma conexão. Eu sou servidora pública do PROCON, do Tocantins. Então, eu trabalho com educação para o consumo. E o meu mestrado, eu sou formada em Direito, e meu mestrado é em Ciências Ambientais. Então, toda a minha área de estudo ela é voltada para fazer um link entre educação ambiental e educação para o consumo. A educação ambiental está prevista na Constituição Federal, né? Tanto é que os municípios, os estados começam a trabalhar a educação ambiental já lá na educação infantil. E a educação para o consumo, ela só está no Código de Defesa do Consumidor. Então, que é, né, uma lei decorrente de um ordenamento constitucional. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente tem dois eixos educacionais, que é uma coisa, a educação ambiental, que, ao meu ver, ela não é uma educação ambiental voltada para esse mundo que a gente quer construir. Criou-se uma educação ambiental que foi muito limitada. Eu acho que o meio ambiente ele é muito mais amplo do que aquilo que é ensinado para as crianças e para os jovens. E quando não faz um link da importância da educação para o consumo, não faz sentido a educação ambiental. Porque a educação ambiental não caminha sem educação para o consumo. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade totalmente contraditória, né, no sentido de que pouquíssimas políticas públicas voltadas para esses dois eixos e pouca efetividade de recursos materiais voltados para isso. Aqui no Tocantins, a gente tem uma população indígena muito grande, quilombolas. E aí o outro aspecto, né, eu disse que eu queria falar dois aspectos, que um é esse, que é importante fazer um link entre educação para o consumo e educação ambiental, para quê? Para que a sociedade consiga encontrar um equilíbrio. A gente não vive mais sem um certo nível de consumo e, ao mesmo tempo, a gente não pode viver com o nível de degradação ambiental. Esse é o dilema que nós precisamos enfrentar. E o segundo quando a gente se preocupa com essas comunidades tradicionais, quilombolas, os índios, existem alguns vieses nessa preocupação, que muitas vezes são os rótulos, né? As pessoas levantam bandeirinhas aí fazendo defesas e nem sabem exatamente o que elas estão defendendo.
e por que que elas estão defendendo isso ou aquilo, né? E nem ouvindo o que essas comunidades querem. Então, recentemente, como a gente está no ano de eleição municipal, recentemente foi feito aqui um trabalho pelo Tribunal Regional Eleitoral de socialização, de inclusão sociopolítica dos indígenas. Por quê? Justamente porque é necessário que ouça, né, que eles sejam ouvidos, que eles participem, para que as políticas públicas sejam de acordo com o que é do interesse deles. Utopia é a gente achar que índio quer ficar vivendo na oca rodando em roda de fogo. Entendeu? Então, assim, eu trouxe isso porque outras foi ventilado, né? Algumas coisas de comunidades tradicionais. E aí eu encerro aqui a minha contribuição no sentido de que sonhar é muito bom e é extremamente importante a gente sonhar. Por quê? Porque tudo que é criado na mente, ele se materializa. Isso é fato, né? Só que, qual é o fermento que a gente está usando para esse sonho? Né? Com base em quê? E aí me preocupa muito nós adultos, né, que temos, e nós adultos da classe média alta, que temos acesso, né, a todas essas informações, inclusive internacionais, somos uma minoria diante daqueles que estão sendo obrigados a serem educados agora sem internet, sem um dispositivo adequado. Como é que nós vamos pensar nesse mundo? Se não é arregaçar a manga e eu sair aqui da minha zona de conforto, do meu Instagram, do meu Facebook, e eu ir lá para a comunidade vizinha da minha cidade, na periferia, que seja por uma instituição religiosa, que seja por uma instituição escolar, que seja por qualquer ONG da vida, e colocar a mão na massa. Essa eu acho que é a contribuição que cada um tem que fazer para que possa ter uma sociedade diferente. Sair dessa bolha que a gente vive, imaginando essa sociedade, e aí, sim, ir lá e contribuir, alfabetizar, ensinar o menino a poder entrar no YouTube e procurar o que ele quer, porque é isso que essas pessoas precisam, né? Serem educadas. E eu deixo aqui minha contribuição, tá? Muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada, Liliane. Bom, eu vou comentar depois, pode falar também. Eu acho que é isso, a gente tem que se provocar absurdamente do nosso lugar de privilégio e, de fato, não reconhecer o privilégio não é nada. Se você não faz algo. Ao mesmo tempo que eu não acho que a única maneira de contribuir é sem todos nós indo até a comunidade e ensinar alguma coisa para alguém, né? Eu acho que, sim, a educação é um pilar fundamental. Nunca na história do Brasil teve um real investimento, né, em educação. Nunca houve um projeto de emancipação através da educação, né? O que a gente vê na educação agora é exatamente o projeto que sempre quiseram, né, para a educação. Mas acho que, então, existe isso de ir lá e fazer o trabalho e existe também apoiar os trabalhos que são feitos, né? Então, quantas iniciativas existem e que estão, assim, a duras penas conseguindo ir para frente. Então, eu acho que quem tem a possibilidade de contribuir e quem tem a possibilidade de provocar quem está na bolha, então, o que você está fazendo agora, por exemplo, é isso. A gente não tem que perder a oportunidade de, em todos os momentos, fazer essa provocação, né? Então, maravilhosa e obrigada pela provocação. Eu concordo com tudo também, mas só assim, falando um pouco sobre a questão de pensar os futuros também, eu acho que esse também é um trabalho importante, porque não adianta a gente não saber onde a gente quer chegar, a gente não vê um objetivo na frente, e tem que fazer os trabalhos mais focados, os trabalhos... Não quero usar a palavra menor, porque não são menores, mas mais focados mesmo. Esse aqui, de você estar lá com a mão na massa, mas tem os trabalhos mais amplos. Não adianta você só ensinar
a pessoa alguma coisa se você não mudar tudo que tem ao redor dele. Não adianta ele aprender um negócio e não ter oportunidade depois. Enfim, tem muita coisa além disso que tem que ser feita também. E para isso a gente precisa pensá-las, né? A gente precisa criá-las, a gente precisa ter essas ideias, a gente precisa saber o que pode ser feito. Então, eu acho que aqui a gente estava falando um pouco disso, mas eu concordo que tudo tem que botar a mão na massa também. A gente tem que se nutrir, sabe? Eu acho assim, isso que vocês fazem aqui, quando você traz teorias, quando você traz pesquisas, você está nutrindo um campo do meio que vai, com base nisso, nutrir o de baixo, que vai nutrir o de baixo. E é assim que eu imagino essa sociedade, uma sociedade que se nutre de cima a baixo, cada um com o seu lugar, cada um com o seu espaço. Ninguém vai viver exatamente igual no mesmo nível, porque isso é impossível. Então, Não, tem claro. sim né, os eixos, e aí a gente precisa dessas pessoas que têm, né, acesso, né, ao que acontece de uma maneira mais ampla, como você está falando, né, um trabalho maior, que aí vai afunilando até chegar na grande massa, né, que são as pessoas. Isso que eu acho que é bonito, que é integrativo, né, uma sociedade integrada, que elas se entrelaçam, se nutrem, né, se autorrelacionam. Eu imagino assim, isso é fantástico. Maravilhoso. Gente, a gente vai... Já são 9h22, né? Então, acho que a gente pode ir encaminhando para o encerramento. Se vocês quiserem, levanta a mãozinha aí se alguém tá... Não, eu quero muito falar uma coisa que eu estava pensando aqui. E não falei agora, falo, não falo. Então... Se alguém tiver com essa vontade, é só abrir o microfone. Olha, eu não tô achando a mãozinha aqui, mas eu queria só frisar que, gente, assim, quando falo educação ambiental, é que, enfim, como eu Tá ruim o estudo, áudio, tá meio ruim o áudio. como eu estudo, tô achando, né, todo mundo vai entender da mesma página, mas assim, educação ambiental, ela nasceu e é para ser crítica, transformadora, né? Essa educação ambiental que, como eu coloquei aí no bate-papo, que como quase tudo, né, o sistema que a gente vive coopta, né, ela não, entendeu? Ela instrumentaliza simplesmente e banaliza, né? Não tem diálogo, não tem troca, não tem transformação. Então, enfim, educação ambiental, né? O ambiental pode ser até só um adjetivo, né? No caso, mas assim, a educação de verdade, né? Educação que até Paulo Freire coloca, que é você transformar o indivíduo, né? Que são as relações, então é isso, não estou falando de ter que ensinar as pessoas a reciclar o lixo na escola, juntar garrafa PET, isso é educação ambiental. Então, que fique muito bem claro, sem dúvida, a educação ambiental ela passa por questões, né, políticas e tantas outras, e claramente pelo consumo, muito bem colocado pela nossa colega, tá bom? Importante, principalmente, né, não é ficar falando de mico dourado, que nem a Carol falou, que as pessoas acham, mas assim, a gente falar de democracia, a gente falar de antifascismo nesse momento é educação ambiental. Obrigada. Maravilha. Bom, então eu tenho muito que agradecer a presença de todos que vieram e agradecer muito, Viviana, se dispor, vir bater esse papo com a gente, essa troca. Por favor, como é que o pessoal segue a sua newsletter? Então, Eu coloquei o link aí, eu vou colocar de novo. Tá. Aqui no chat. Quem for ver a gravação depois, né? Porque no início eu não consegui pegar o início da gravação. Eu tava tão entretida que você começou a falar, eu não consegui gravar. Aí eu, meu Deus, estava no meio da resposta, eu vou começar a gravar agora. Então o pessoal vai perder um pouquinho, mas é @climaxnewsletter, né, no Instagram. Isso. E aí e o site é... Oh, foi o errado o link. Faltou Não, HTTP. Não foi certo, eu acho, né? Vamos ver se tá... Vou clicar para ver se funciona. Funcionou. Então tá. Então tá aí, o link tá certo. Dá para assinar, dá para ler todos os textos antigos, inclusive esse que a gente estava discutindo hoje. Tá tudo lá.
E eu agradeço também por ter me convidado para participar aqui, foi ótimo, uma conversa muito legal. Agradeço todo mundo que veio e foi muito bom conversar com todos vocês no chat aqui, com voz, com vídeo, sem voz, sem vídeo, tudo tá ótimo. Muito obrigada, então, gente. Uma boa noite para todos. Seguimos. E na semana que vem, né? Então, isso é uma série de 3 conversas. Os temas variam absurdamente. Esse foi Conversa sobre Imaginar o Futuro. Semana que vem a gente vai ter uma conversa sobre luto. É uma facilitadora brasileira de comunicação não violenta chamada Yassanã. É uma das poucas facilitadoras de CNV no Brasil, que é uma mulher negra, e ela tem uma história de vida, assim, muito forte, de ter perdido um filho e isso ter levado ela a querer saber mais, pesquisar mais e apoiar pessoas que estão em fase de luto e, de certa forma, estamos todos vivendo um luto coletivo nesse momento. Então, vai ser para falar um pouquinho sobre isso, vai ser terça-feira, no mesmo horário. Tá bom? Então, um beijo enorme, Viviana, mais uma vez. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.